Meus amigos, chegamos a mais um final de temporada épico de Invencível, né? Tipo assim, a cada temporada essa série fica cada vez melhor e eu fico me perguntando, pô, será que Invencível é a melhor adaptação já feita de um quadrinho de super-herói? Já que além da história, né, e os personagens únicos que essa adaptação tem, né, elas fez várias mudanças ali, se a gente for comparar com o material original, né? E as mudanças que eles fizeram, mano, são mudanças muito boas, né? Deixou a história e os personagens bem mais profundos, né? Então, salve rapaziada, eu sou o Bart e hoje bora ver o que faz essa ser uma das melhores adaptações de super-herói e o que faz a gente amar tanto o... E antes de falar da adaptação, né, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender o porquê a HQ de Invencível ela já era tão incrível ali na sua época, né? E bom, Invencível, né, ele foi lançado ali no ano de 2003 por Robert Kirkman, que é simplesmente o criador de The Walking Dead. Então a gente já vê, mano, que o cara não é pouca coisa. Porém, naquela época, né, ele ainda não tinha nenhum grande projeto, então ele era meio que desconhecido, sabe? E quando ele lançou a HQ de Invencível, ele já veio com uma proposta bem diferente do convencional, né? Já que o Kirkman, ele pegou vários estereótipos desse universo de super-herói e deu aquela modificada, já que tanto na HQ quanto na série, né, a gente acompanhava o Omni-Man sendo o maior herói da Terra, dando a impressão no começo que ele seria apenas uma cópia do Superman que iria treinar seu filho pro filho dele poder seguir os seus passos no futuro. E essa ideia, na época, ela pareceu um pouco genérica, sabe? Já que o Superman, ele deve ser, sei lá, um dos heróis mais copiáveis aí da ficção. Então a ideia de parecer uma história genérica, escrito por um escritor que na época não era tão conhecido, Invencível acabou tendo o risco, né, de ter sido cancelado, porque naquela época ainda não tinha aquela revelação do Omni-Man matando os Guardiões do Globo. Isso daí só foi acontecer depois de um ano de publicação. E foi depois desse grande evento, né, do Omni-Man matando os Guardiões do Globo, que Invencível acabou se mostrando ser bem diferente, meio que à frente do seu tempo. Então, além de ele vir com uma trama diferente, ele acabou abordando também ali durante o decorrer da sua história, né, diversos temas mais maduros, né, como traição, moralidade, expondo ali o lado mais sombrio dos super-heróis. Tanto que, com tudo isso, né, as HQs fizeram muito sucesso ali no início dos anos 2000. Porém, esse sucesso, né, ele foi mais ali na gringa, né, aqui no Brasil os quadrinhos não chegou a vingar tanto, né, as pessoas não tinham muito motivo, né, pra querer colecionar os quadrinhos. E foi só em 2021, né, que quando a Amazon lançou, né, a animação ali baseada nos quadrinhos de Invencível, aí sim deu a oportunidade de todo mundo conhecer, né, e se apaixonar, né, por essa obra. Tanto que agora, né, os quadrinhos estão sendo republicados aqui no Brasil pela Panini e, pô, mano, tá compensando demais fazer essa coleção, porque a gente sabe que depois que essa coleção estiver completa, vai valer uma boa graninha, né? Então, se você tiver interesse em pegar os quadrinhos de Invencível, né, pela editora Panini, você pode acessar o meu link aqui na descrição que você compra direto pela Amazon e você acaba dando uma força pro canal. Uma grande vantagem, né, que a animação teve foi de ter o próprio Kirkman ali envolvido no projeto, né, como roteirista e produtor executivo. Tipo assim, pô, sem dúvidas, né, o Kirkman, por ser o criador da série, ele é o que mais entende ela e seus personagens. Então ele sabe aonde dá pra modificar, aonde dá pra se aprofundar mais. E é isso que ele faz. Ele pega tudo que foi feito ali nos quadrinhos, traz pra animação e, tipo assim, melhora muito mais, né? Tanto que uma delas foi o próprio confronto do Omni-Man contra os Guardiões do Globo, que, como eu mencionei, né, nos quadrinhos, acabou acontecendo após um ano de publicação e acabou dando esse risco, né, do Invencível ter sido cancelado. Enquanto na série, eles já fazem isso bem no final do primeiro episódio. Até mesmo a Guerra Invencível, agora na terceira temporada, também foi muito mais bem explorada aqui na adaptação do que nos quadrinhos, né? Dando muito mais destaque para algumas variantes do Mark. E eu também não posso deixar de falar também da luta contra o Conquista, né? Que aqui ficou simplesmente, mano, sensacional, sabe? Com vários momentos mostrando como o Conquista é muito sádico e dando meio que uma... não uma motivação, né? Mas mostrando um pouco o lado do Conquista, né? Da questão dele, tipo, pô, não tem ninguém, não tem um nome. As pessoas todas temem ele, né? Até mesmo os Viltromitas, né, mostrando que, tipo, pô, mano, o cara é brabo, tá? Até mesmo a Eve acabou tendo muito mais destaque nessa luta contra o Conquista, que lá nos quadrinhos durou basicamente uma página, e aqui mostraram muito mais sobre os poderes da Eve, né, mostrou ela ali enfrentando o Conquista em certo ponto, pau a pau, né, até o Conquista, bom, acabar com a luta, né, mas, pô, mano, é muito legal essas expandidas, né, que eles fazem, né. Deu pra ver, né, que o Kirkman, ele soube pegar tudo que os fãs dos quadrinhos gostavam bastante, né, e melhorou bastante ali pra série, mantendo a essência do material original. Mas é claro, né, que não basta você só adaptar algo fielmente, né, porque também não adianta nada, né, a adaptação ser fiel se a história e os personagens não são bons. Porém, aqui em Invencível, pô, é totalmente o contrário. Já que o que faz eu gostar tanto dessa série é todo esse universo que eles vão construindo, né? É tudo feito de uma maneira tão suave ali na primeira temporada. Você começa assistindo ali, sendo introduzido a um mundo de super-herói bem parecido com esse que a gente já é acostumado, né? Tendo super vilões, super equipes ali no estilo Liga da Justiça e Vingadores. Mas quanto mais a gente assiste, a gente vai percebendo que Invencível vai muito além dessa fórmula padrão de super-herói. A série se aproxima muito mais da ideia do tipo, e se os super-heróis existissem de verdade?
E sabe, diferente de The Boys, que traz uma versão mais pessimista da ideia da existência do super-herói, Invencível ele pega aquela fórmula padrão que a gente já tá acostumado e meio que joga ali na nossa realidade. E eu falo isso muito na questão deles mostrarem o lado mais violento e sombrio desse universo. Um exemplo é quando a gente vê, né, dois seres superpoderosos se enfrentando, né, como o Omni-Man versus o Mark, ou até mesmo o Mark contra o Conquista. A série ela meio que mostra todas as consequências que tem nesse confronto. E você não sente que essa violência é gratuita. Muito pelo contrário, pô, faz todo sentido, já que, pô, é um combate de dois seres superpoderosos. Então é meio que comum que haja uma destruição em massa, né, e vítimas inocentes. É claro que cenas como essas também são feitas pra chocar, né, a gente que tá assistindo, mas você sente que faz sentido essas cenas estarem acontecendo. E acho que é aí que Invencível brilha, né, ele não romantiza a ideia de ser um super-herói. Ela mostra que, tipo assim, mesmo o herói ali tendo boas intenções, esses confrontos que ele tem contra esses seres poderosos pode ser devastador, né, e destruir inúmeras pessoas inocentes. Então a série faz a gente questionar bastante, né, o custo, né, desses embates entre heróis e vilões, né, como eles afetam as pessoas comuns. Tipo, o Mark, ele acabou impedindo, né, que o pai dele governasse a Terra. Ele também venceu na Guerra Invencível, também conseguiu derrotar o Conquista, mas tudo isso com preço, né. Inúmeras pessoas foram mortas e veio várias consequências, né, desses combates na vida pessoal dele. E não tem como, né, o Mark, ele é o que mais representa isso, né, da questão das consequências da vida de herói afetar na sua vida pessoal. E sempre que eu assistia Invencível, eu sempre via bastante dos dilemas do Homem-Aranha nele. Porém, eu achava que isso aí poderia ser loucura da minha cabeça. Mas aí vai uma curiosidade. O Robert Kirkman é muito fã do Homem-Aranha. Pra vocês terem uma ideia, o nome do filho dele é Peter Parker Kirkman. Mano, olha as ideias, né? Então dá pra ver que ele realmente ama o Homem-Aranha. Tanto que a ideia de fazer o Invencível surgiu por essa falta que ele sentia de ver um herói adolescente enfrentando consequências de ser um super-herói, né? E outra referência que a gente pode puxar também sobre o Homem-Aranha é que o primeiro amor da vida do Mark, a Amber, nos quadrinhos ela é loira, assim como a Gwen Stacy. Enquanto o amor verdadeiro da vida dele é a Ivy, que é ruiva igual a Mary Jane. Fora também que dá pra perceber que o Kirkman trabalha muito bem o lado heróico do Mark e as consequências que isso vai trazer na vida pessoal dele. Já que na primeira temporada a gente vê ele querendo ser um super-herói, assim como seu pai, cheio de inocência e admiração. E depois de descobrir toda a verdade, né, e ter aquele confronto de Invencível contra o Omni-Man, a gente vê toda a inocência dele sendo perdida. Tanto que a gente tem um grande contraste, né, do Mark do começo da primeira temporada com o Mark da segunda. Já que na primeira ele quer logo ganhar os seus poderes e se tornar um super-herói igual ao seu pai. Enquanto na segunda ele não queria mais ter os seus poderes e tinha medo de ser igual ao pai dele. Então é muito legal como a cada temporada a gente vai acompanhando ele se tornando um herói de verdade. Na primeira, né, ele toma muita surra, né, e ainda tem toda aquela inocência dele. Na segunda ele já perde ela e começa a trabalhar com o Cecil para se preparar para o que pode vir no futuro. Enquanto na terceira a gente vê um Mark um pouco mais independente, tentando se distanciar do Cecil, né, por conta daqueles dilemas, né, que o Cecil, que é abordado no Cecil durante essa temporada. É claro que ele ainda precisa de ajuda em diversos momentos dessa temporada, mas claramente a gente pode ver que ele tá bem mais forte se comparar às temporadas anteriores. E é muito legal ver essa evolução que o Mark foi tendo, né, e como essas tragédias e traumas na vida dele acabou tornando ele um herói de verdade. E tipo assim, não é fácil pra ele, né, já que ele tem que lidar com a questão dos Viltromitas, ele ainda tem que equilibrar tudo isso com a vida pessoal dele. E a gente vê que, bom, nada dá certo, né? O Mark tem que largar a faculdade porque ele não consegue ir pra aula. O relacionamento dele com a Amber fica bem conturbado por conta da sua vida de super-herói. Mas é bom ver que mesmo com todos esses problemas e mesmo com tudo desmoronando, né, ele continua seguindo frente, né, e focando em ser um herói melhor, né? E logo depois também ele acaba encontrando o amor também, né, e se apaixonando pela Ivy, que pra mim é simplesmente uma das melhores personagens da série. Eu acho que é a melhor personagem feminina, já que ela não é apenas o interesse romântico do Mark, né? A Ivy ela tem história própria, tem os seus próprios dilemas, os poderes dela é muito bacana, e além de ela servir, né, muitas vezes como um baita apoio emocional pro Mark, né, ajudando ele a se recuperar de diversas situações difíceis. Fora também que, pô, mano, ela foi MVP na luta contra o Conquista, né? Sem a ajuda dela, né, o Mark talvez não conseguiria vencer o Conquista, né? Já que, pô, ela foi crucial ali durante a batalha. E eu gosto muito como esses grandes confrontos que tem na série, né, trazem inúmeros problemas na vida pessoal de cada personagem, né. A segunda temporada mesmo, ela mostra muitos personagens lidando com as consequências da luta do Omni-Man contra o Invencível. E uma das personagens que mais mostra isso, né, é a própria Debbie, a mãe do Mark, tendo que lidar com o fato de que o marido dela, que ela amava tanto e tinha uma vida com ele, era na verdade um psicopata mentiroso. E sério, eu acho que essa também é uma das melhores personagens da série, mano. Eu curto demais a Debbie, eu acho que os caras souberam trabalhar muito bem
também esse trauma dela, sabe? E é incrível que você realmente sente muita dó e você entende, né, a dor que ela tá sentindo ali, né? E mesmo ela ali toda devastada, ela consegue sentir compaixão pelo filho do ex-marido dela, que ele teve com uma alienígena, e mesmo assim ela meio que começa a ser uma mãe pro Oliver. Pô, mano, olha quão foda é essa personagem, mano. Eu curto demais a Debbie, sério mesmo. Não só ela, né, mas todo esse núcleo aí da família do Mark é muito bom, né? Nessa temporada mesmo a gente começa a acompanhar o Oliver já crescido, querendo se tornar um super-herói igual seu irmão. E eu sei que algumas pessoas acharam ele o típico adolescente chato e esquentadinho, que de certa forma ele é também isso, né? Mas faz sentido com tudo que é apresentado sobre ele, né? Esses dilemas que ele faz sobre o porquê não matamos os vilões. Acredito que todo mundo que já assistiu ou que gosta desse universo super-herói já se fez essa pergunta. E ela faz ainda mais sentido vindo de uma criança como Oliver, que é um ser de outro planeta que enxerga as coisas de uma forma completamente diferente. Mas apesar de tudo isso, a gente vê que é um personagem que ama muito a sua família e por conta da outra raça que ele tem, né? Ele tem um envelhecimento mais acelerado e tem memórias, né, de quando ele era mais novo, e é por isso que ele tem uma visão totalmente diferente do pai dele, né? Já que diferente do Oliver, o Mark, ele meio que lembra do pai dele matando inúmeros inocentes, enquanto o Oliver acaba lembrando que seu pai quase que se sacrificou ali pra salvar o seu planeta natal. E isso acaba trazendo algumas perguntas, né, alguns questionamentos que ele faz, né, de tipo, pô, será que um dia eles vão perdoar o meu pai pelo que ele fez? E tipo assim, na inocência dele de criança, ele acha que as pessoas podem acabar perdoando o Nolan. Mas pô, a gente sabe que isso daí é quase impossível, né? Já que, pô, o Omni-Man, ele era o maior herói da Terra, né? Ele era visto como um símbolo de esperança. E depois de tantas pessoas morrerem aí de forma brutal, né? Por ele, é quase impossível ter um perdão aí pela humanidade. Mas pelo menos pra sua família ele ainda tenta se redimir, né? Ele vai mostrando que ele tá tentando ser melhor. Tanto que provavelmente, né, na próxima temporada, se for seguir ali igual os quadrinhos, a gente vai ver, né, uma exploração melhor, assim, né, no Nolan, pedindo perdão ali pra sua família e tudo mais. Não quero entrar muito em spoilers, né? E eu, tipo, gosto demais, né, de todo esse dilema, né, que o Nolan tem, né? Porque, pô, mano, ele cresceu em um outro planeta, né? Ele é um Viltromita que tem uma outra cultura. Então, de uma forma, por mais que distorcida, ele meio que acha que isso que eles fazem sempre foi o correto. E é muito legal ver como o amor que ele criou ali pela sua família, né, acabou mudando a forma como ele enxerga as coisas, né? E ele acaba tentando se tornar uma pessoa melhor, né? E eu tô curtindo muito também a relação de amizade que ele tá construindo com o Allen aí nessa temporada. Também é um outro personagem sensacional, né? E o legal, né, de Invencível é que ele não é focado apenas, né, nesse núcleo familiar do Mark, apenas no Mark. Pelo contrário, né, vários personagens aí têm suas próprias questões e objetivo, né? Eles não estão ali só para deixar a trama rolar. Eles realmente têm ali seus dilemas próprios, né? Vou dar destaque aqui em dois personagens, né, que acabaram tendo destaque também nessa temporada, que foi o Rex, né, e o Cécio, né? O Rex, ele era tipo um completo babaca ali nas primeiras temporadas, e nessa terceira temporada, né, ele realmente conseguiu sua redenção, né, mostrando que ele realmente se tornou um herói de verdade. E acaba que a morte dele, pô, mano, é muito triste, né? Muito impactante, né? Só que a Amazon, né, podia ter investido um pouquinho mais de grana no funeral dele, né? Mas relaxa que eu já vou dar uma chiadinha aí sobre a animação. E por outro lado, né, a gente também tem o destaque do Cício, né, que vem com todo esse dilema de, pô, será que tudo é válido pra salvar o mundo, né? E analisando ali o contexto do mundo que eles vivem, eu até acho que a visão do Cício é correta, pô. Mano, ele é um humano comum com recursos infinitos, né, e ele tá tentando fazer de tudo pra manter a Terra em segurança. Mas quando vem essas ameaças dos Viltromitas, pô, mano, o que eles conseguem fazer? Então ele procura vários meios pra conseguir impedir que essas ameaças aconteçam, né? Então, pô, mano, é válido ele cruzar certos limites pra manter o pessoal da Terra, né, em segurança. O que eu não acho certo, né, é ele enxergar o Mark como ameaça, né, sendo que o próprio Mark já se mostrou, pô, que ele é um herói mesmo, né. E é claro, né, que também tem inúmeros outros personagens que têm seus próprios dilemas e tudo mais. Eu usei esses aqui só de exemplo, né, pro vídeo não ficar gigantesco, mas tem inúmeros personagens que têm seu próprio dilema próprio aqui na série, né. E juntando tudo isso, né, aí vem o questionamento, né, pô, será que Invencível realmente é a melhor adaptação de um super-herói? E tipo assim, eu não sei se eu acho Invencível a melhor adaptação do super-herói, eu acho que isso daí é muito mais debatível, porque, pô, a gente tem inúmeras também adaptações incríveis, né, só no ramo da animação, a gente tem a animação do Espetacular Homem-Aranha, a gente tem a animação dos anos 90, tem Batman Animated Series, tem os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, mano, tem inúmeras animações incríveis, né, de super-herói, mas eu acho que sim, é a melhor adaptação de um quadrinho feito ali 1 pra 1, né? Porque, pô, ele pega o quadrinho e joga pra adaptação e faz mudanças muito boas nas obras. Assemelha muito, né, o que os animes fazem, né? Os animes pegam os mangás e adaptam ali, né? E eu gostaria muito de ver a Marvel e a DC fazendo isso também, né? Pegando conteúdo dos quadrinhos, assim, e adaptando meio que 1 pra 1 ali pra uma animação, ou atualizando mesmo, né, algumas coisas. A DC, ela chega a fazer isso muito mais do que a Marvel, né? Já que a gente tem inúmeros filmes animados aí da DC que adapta arcos dos quadrinhos, mas a Marvel
Invencível mesmo, a única animação que eu consigo lembrar, assim, adaptada de um quadrinho é a animação dos Supremos, né? Os Supremos 1 e 2. De resto, de cabeça eu não lembro, né? Se tiver outra aí, vocês podem deixar nos comentários. E eu também não acho que é só a Marvel e a DC que poderia se aproveitar disso, que Invencível acabou fazendo, mas eu também acho que até mesmo outros personagens poderiam ganhar outras adaptações pra mais pessoas conhecerem. Eu mesmo não conheci Invencível, conheci graças a essa animação e, pô, mano, eu me apaixonei pela obra. Hoje em dia, pra mim, né, Invencível é a melhor animação que tá saindo atualmente. Eu sei que ele tem problemas, sim, na animação, ele não é perfeito, ele tem também algumas coisas que pode ser questionáveis ali na narrativa, mas eu acho que, no geral mesmo, a história é excelente, é muito boa, tá ligado? A Amazon, ela deveria sim investir muito mais na animação, porque, pô, mano, Invencível já é um sucesso, já furou a bolha, né? Mas pelo menos, né, como a história é muito boa, já me prende bastante, né? Claro que eu quero uma animação melhor, porém, a história, né, é aquilo que mais me prende. Invencível, pelo menos pra mim, consegue me contar uma boa história, né, e me apresentar bons personagens também. E deu pra ver, né, o tanto que eu tô gostando dessa animação, o quanto que eu tô gostando dessa história. E eu tô muito ansioso pra próxima temporada, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, porque eu acabei não me aguentando e fui ver, né, o que ia acontecer nas histórias mais pra frente. Eu cheguei a ver até a Guerra Viltromita, que provavelmente é a grande história que vai ter aí na próxima temporada. E vai ser, mano, simplesmente sensacional, rapaziada. Mano, o bagulho vai ser muito bom. Mas e você, né? Você acha que Invencível realmente é tudo isso? Será que, tipo, eu tô exagerando? Será que... sei lá, às vezes pode ter uma opinião contrária, né? Então, deixa nos comentários, né? Coloca aí qual é a sua adaptação favorita de um super-herói. Pra mim, né, sempre vai ser as adaptações do Homem-Aranha, porque é o meu personagem favorito, é aquele personagem que eu amo. Mas, sem sombra de dúvida, se eu tirar o Homem-Aranha da equação, eu acho que Invencível aí entra num bom combate aí com outras animações que eu gosto bastante. Mas é isso, né? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, né? Se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aí que isso ajuda bastante, né? A gente se vê aí no próximo vídeo e tamo junto, rapaziada.